aí, galera? Tudo bem com vocês? Diego Rosa na parada, seu carequinha da biologia. Vamos lá continuar com as nossas bioaulas. Não esqueça de curtir minha aula, dar um clique no sininho para eu continuar fazendo vídeo para vocês. Se inscrevam no meu canal para vocês serem notificados das minhas aulas. E vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar de quem? Do citoplasma. Isso mesmo, gente. Quando a gente está falando de célula, vocês lembram lá do fundamental, que a célula é formada por 3 estruturas básicas, não é isso? Citoplasma, membrana celular, que a gente falou bastante nos outros vídeos, e do núcleo. No caso do citoplasma da célula, a gente vai falar aonde estão aderidos as organelas celulares, que são estruturas menores ainda, que cada uma vai ser um compartimento com uma função. E dentro desse citoplasma vão ser trocadas substâncias, as organelas vão ter sua função, sua morfologia, sua função, sua funcionalidade, ou seja, a grande parte das reações químicas vai ocorrer, a maioria delas vai ocorrer aqui no citoplasma da célula. Então se liga na importância delas. Vamos lá, então o citoplasma, aqui eu tenho uma célula, que tipo é essa célula? Uma célula eucariótica, onde está apresentando o núcleo organizado e essas estruturas o que? Membranosas. No caso, gente, aqui daqui a pouco a gente vai estudar cada uma delas, essas estruturas que estão aderidas aonde? No citoplasma da célula. Tudo isso aqui é o citoplasma. E a gente vai estudar que a parte líquida lá do citoplasma vai se chamar citosol. Ou seja, essas estruturas que são as organelas celulares, eles vão estar aderidas ao citoplasma da célula, no interior da célula. Vamos lá. Então, ó, o uso do microscópio possibilitou a descoberta dessas estruturas celulares. Ou seja, na verdade assim, o microscópio óptico a gente não vai enxergar essas estruturas, essas ultraestruturas. A gente só vai visualizar no microscópio eletrônico. Então, com o avanço, o desenvolvimento da microscopia, do microscópio eletrônico, essas estruturas foram visualizadas e estudadas mais a fundo. E viu-se que cada uma delas vai ter sua função dentro da célula, tá? Então, o microscópio eletrônico possibilitou isso, certo? E essas estruturas celulares estão dentro, guardadas aqui, ó, inseridas, mergulhadas no citoplasma. E essa parte líquida do citoplasma vai se chamar citosol, que é a parte líquida, onde eu tenho água, proteínas, íons e outras moléculas para formar essa substância onde estão aderidas as organelas celulares. Então lá, citosol. Então citosol, ó, daqui eu tenho a célula, essa parte líquida toda do citoplasma chama-se citosol. Ele é responsável por grande parte do volume celular, 80% dele é água e 20% são proteínas, lipídios, aminoácidos, íons e vitaminas. Aqui dentro vai ocorrer os processos metabólicos, troca de substâncias, reações químicas, que são os processos metabólicos, e é o local de produção de substâncias. E também o local de transporte do meio intra para o meio extracelular, para a saída da célula. Então, grande parte das reações químicas vai ocorrer dentro do citosol. E a célula, gente, a célula também vai ter o seu esqueleto. Para a célula ter o seu formato, ela se movimentar, ela ter a sua forma, ela vai ter o seu esqueleto. Não é um esqueleto como o nosso, mas se chama citoesqueleto, certo? Feita de fibras. Olha lá, citoesqueleto, ó, aqui tem uma célula, então a célula, ela tem o quê? Essas fibras que fazem parte da estrutura da célula. Isso se chama citoesqueleto. É um conjunto de fibras dispostas no citosol, ela dá formato à célula. A função, modificação das formas celulares, ou seja, a célula se modifica. A célula, por exemplo, ela pode fazer dobras na membrana, certo? Modificando o seu esqueleto. Quando a célula se divide, ela consegue alterar a sua estrutura, a sua forma para ela se dividir. Vocês vão ver a importância desse citoesqueleto.
Então, bem como a reorganização interna após processos de divisão e crescimento celular. Então, ela se reorganiza quando a célula se divide ou quando a célula cresce. As células eucarióticas apresentam microfilamentos de actina, que é aquela proteína lá presente também nas células musculares, filamentos intermediários e microtúbulos. Nós vamos ver a diferença desses três tipos de estruturas presentes no citoesqueleto, já já, tá? Estão vendo aqui, ó, membrana celular, estão vendo a membrana celular? E aqui apresenta o quê? Olha aqui, ó, todo o citoesqueleto, que é um monte de fibras que organizam a célula, a forma da célula. Vamos lá. Ó, por exemplo, filamentos que formam o citoesqueleto. Eu vou ter os microfilamentos, ó, de actina, 8 nanômetros, certo? Ele é o menorzinho. Eu vou ter os microtúbulos, que também são fibras, tá? 25 nanômetros, são um pouquinho menores, formados por subunidades de tubulina, que são proteínas específicas. E também os filamentos intermediários, que ficam no meio dos dois. Então, eu tenho esses três grupos de fibras proteicas que vão dar origem ao esqueleto da célula, que se chama citoesqueleto. Então, vamos lá. Microfilamentos de actina, são os microfilamentos. Menor diâmetro de todos eles, certo? Os microfilamentos. Menor diâmetro 5 a 6 nanômetros, formados por subunidades de actina, que é aquela proteína que eu já falei para vocês, ficam perifericamente na célula em contato com a membrana plasmática, na periferia da célula. Qual é a função dos microfilamentos? Refinamento da forma celular, ou seja, ela mudar o formato da célula. Movimento celular, ou seja, a célula ela pode emitir pseudópodes, que são aqueles falsos pés. Já vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Vou colocar na frente aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui é uma ameba. A ameba é um protista, um protozoário, ameboide. Na verdade, olha a membrana plasmática dela. A membrana plasmática dela se movimenta, formando essa emissão, essas dobras chamadas pseudópodes, que são os falsos pés. Quando ela emite esses pseudópodes, ela engloba partículas de alimento. Mas para ela modificar essa estrutura, ela precisa modificar quem? Os microfilamentos, tá? A célula vegetal também tem estruturas para modificar essa célula. Olha lá. Então aqui, ó, então os microfilamentos, refinamento da forma celular, muda a forma, por causa, no exemplo dos pseudópodes. Ciclose. O que é a ciclose? É a expulsão, a saída das substâncias químicas. Para quem não assistiu a primeira aula, recomendo que assista a primeira aula, onde eu falo de transporte através da célula. Eu falo um pouquinho de ciclose ou exocitose, saída de substâncias químicas. E a citocinese. O que é a citocinese? É a divisão celular. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é duas células se dividindo. Quando a célula se organiza os cromossomos, organiza toda a estrutura para ela se dividir, ela precisa de organização desses microfilamentos, ó, aqui as fibras. Ou seja, para organizar todas as estruturas bonitinhas. Quando as estruturas duplicam, vai metade para cada lado. E quem auxilia são os microfilamentos. Filamentos intermediários, que também fazem parte do citoesqueleto, tá? De 8 e 10 nanômetros, compostos de fios de proteína, tá? Filamentos intermediários, aqui os microfilamentos que eu falei agora de pouco, distribuídos no interior da célula, já ficam na parte mais interior da célula, tá, gente? Ó, filamentos intermediários mais no interior da célula, formando um arcabouço resistente que mantém as células unidas. Então ele faz uma estrutura que faz um arcabouço para manter a célula unida, proteção, confere resistência, tensão e estrutura ao envoltório nuclear. Tá vendo o núcleo da célula? Tá vendo aqui, ó? Elas formam um arcabouço para manter a estrutura celular do núcleo celular também. Já os microtúbulos, tá lá. Logo, logo a gente terá uma aula também de mitose e meiose. A gente falará da importância muito mais específica dos microtúbulos. Os microtúbulos, gente, tem 20 a 25 nanômetros, formados por subunidades de tubulina, que é um tipo de uma proteína, originam a região específica próxima ao núcleo da célula, chamado de centrosomos. Estão vendo aqui, ó? Essas estruturas organizam, vão para os polos das células para fazer o que? Organização aos cromossomos. Quando a célula vai se duplicar numa das fases que chama, por exemplo, metáfase,
onde os cromossomos são alinhados no centro, na placa equatorial, os cromossomos vão ficar tudo alinhadinho. Por quê? Como que eles ficam organizados nessa fileira? Através dessas fibras proteicas de microtúbulos, tá? Então, qual é a função dos microtúbulos? Posiciona as organelas membranosas do citoplasma e participam da divisão celular. Então, os microtúbulos, divisão celular, organizam as organelas celulares. Ok? Bora então! Vamos começar então agora também, além do citoesqueleto, que também faz parte da estrutura celular, vamos falar das organelas celulares. Como eu falei para vocês, dentro das células, por exemplo, a célula procariótica ou célula procarionte, que é a célula das bactérias, das arqueobactérias, o que eu tenho nessa célula, gente? Olha, diferença de uma com a outra. Aqui eu tenho material genético, ribossomos, a membrana plasmática e a parede celular. Eu tenho estruturas membranosas como essa? Não, eu só tenho o quê? Ribossomos. Olha na célula eucariótica, eu tenho o quê? Um monte de estruturas aqui, e muitas estruturas que vieram da membrana plasmática, ou seja, estruturas membranosas. Pense que a membrana plasmática externa, ela foi se dobrando, quando ela dobrou, ela deu origem a outras estruturas com dobras aqui, chamadas estruturas membranosas, que também é um assunto para uma outra aula de teoria de Robertson, ou seja, origem e vaginação da membrana plasmática. O que eu quero que vocês entendam? A célula procariótica ou procarionte só não tem estruturas membranosas. Já na célula eucariótica tem um monte de organelas celulares, que são essas estruturas menores, que estão aderidas no citoplasma da célula. Então a gente vai ver agora uma por uma delas. E se liga aí, gente, que tanto você, aluno do primeiro, do segundo ano ou do terceiro, tem que saber essas estruturas. Tem que saber uma por uma, na cabeça de vocês, as principais funções delas. Se liga aí, se você é meu aluno, ou já foi, ou vai ser, eu vou te cobrar isso, e se eu não cobrar, os vestibulares vão cobrar. É tsunami na cabeça de vocês, vai cair, galera. Vamos lá. Então, nas organelas aqui, gente, o que são organelas celulares? Na presença de compartimentos totalmente distintos e constituídos, permite diferenciar células procarióticas e células eucarióticas. Esses compartimentos são chamados de organelas celulares. As primeiras estruturas que nós vamos falar, ribossomos. Os ribossomos, gente, são essas estruturas, deixa eu voltar o slide aqui, ó. Olha aqui, vocês estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Essas bolinhas que estão aqui e essas bolinhas que estão soltas. Elas se chamam ribossomos. Os ribossomos, eles não são estruturas membranosas, mas eu encontro ribossomos na célula procariótica e na célula eucariótica. Vamos lá. Ribossomos são encontrados em todos os tipos celulares, questão de vestibular. Uma das estruturas que é encontrada em todas as células são os ribossomos. Eles podem estar livres, certo? Ou associados com uma outra estrutura, que é essa outra organela que a gente já vai falar no próximo slide, que se chama retículo endoplasmático. Quando eu tenho esses ribossomos, estão vendo essas bolinhas, aderidas a essa estrutura, certo? Esse retículo endoplasmático vai se chamar rugoso, porque tem ribossomos. Ou seja, mas os ribossomos podem ser encontrados livres. Qual é a função dos ribossomos? Síntese de proteínas, produção de proteínas. Ou seja, os ribossomos fazem a leitura do RNA para ajudar o quê? A formação das proteínas, da cadeia polipeptídica. Nessa aula a gente vai focar o quê? Nas organelas celulares. Eu estou explicando a função dos ribossomos. Mas quando eu montar uma aula para vocês, ou vocês que já estão acompanhando meu vídeo, já tiveram essa aula de ácidos nucleicos, duplicação, transcrição, tem que lembrar que o RNA ribossômico, ou ribossomo, ele faz o quê? Ele ajuda a montar as cadeias polipeptídicas, formar as proteínas. Ou seja, a função dos ribossomos, síntese de proteínas. Da onde eles vêm? Da onde vieram os ribossomos? Diferente das outras estruturas que eu vou falar para vocês, eles não vieram da membrana plasmática. As estruturas membranosas são geradas da
dobra da membrana plasmática. Os ribossomos não. Da onde veio o ribossomo? De outro ribossomo. De outro ribossomo pré-existente. Então não é uma estrutura membranosa. Retículo endoplasmático rugoso. Estão vendo aqui, gente? Isso aqui, ó. Tá vendo a célula, núcleo celular, e ao lado tem essa estrutura rosa, formada por um monte de canais. E esses canais têm essas bolinhas aqui aderidas. Essa estrutura chama retículo endoplasmático. E quando eu tenho essas estruturinhas aderidas, eu chamo isso de ribossomos. E quando eu tenho retículo endoplasmático com ribossomos, é o rugoso, porque eu tenho rugosidades, que são essas bolinhas. Qual é a função do retículo do ribossomos? Ribossomos, síntese de proteínas. Se eu tenho ribossomos aderidos, ele vai produzir proteínas e, no caso, o retículo endoplasmático ajuda a transportar essas proteínas, ó, do núcleo celular até o citoplasma. Mas qual é a função do retículo endoplasmático? Olha lá. Biossíntese de moléculas de lipídios e proteínas, ou seja, ele pega as moléculas produzidas através dos ribossomos e ajuda a produzir lipídios e proteínas, além do seu transporte. Então, transporte de substância e biossíntese de moléculas de lipídios e proteínas. Essa é a função do retículo endoplasmático rugoso. Já o retículo endoplasmático liso, se ele é liso, é porque não tem o quê? Ribossomos. Se não tem ribossomos, ele vai produzir proteína? Não, ele não vai, mas vai produzir lipídios, tá? Então, sem a presença de ribossomos, síntese de lipídios, enzimas presentes no seu interior garantem a síntese de colesterol. O que é o colesterol? É um lipídio. O colesterol é um precursor, ou seja, é matéria-prima para produzir hormônios. Para vocês terem uma ideia, tanto a testosterona, a progesterona são hormônios. Esteroides são produzidos com a matéria-prima do colesterol. Ou seja, as enzimas presentes no seu interior modificam o colesterol para formar esses hormônios lá na frente. Organela bastante comum em células do fígado. Por que eu tenho muito dessas organelas nas células do fígado? Porque uma das funções do retículo endoplasmático é o quê? Destoxificação, ou seja, ajudar no metabolismo do álcool de outras drogas. Se liga aí, gente, você sabe que o álcool e drogas são prejudiciais. Ah, professor, mas não pode. São drogas lícitas, mas na verdade faz mal para o seu organismo. O fígado ele tenta trabalhar para desintoxicar o seu organismo, fazer o metabolismo desse álcool. Ou seja, as células do fígado têm bastante dessas estruturas lisas aqui, ó, dos retículos endoplasmáticos. Por quê? Uma da função é destoxificação. Certo? E nas células musculares é conhecido como retículo sarcoplasmático. Por quê? Porque nas células musculares, o retículo endoplasmático tem a função de armazenar cálcio. Se ele tem a função de armazenar cálcio para contração muscular, ele ajuda na contração muscular, ele vai ter um outro nome, retículo sarcoplasmático. Mas por enquanto a gente está estudando só o endoplasmático liso. Na aula de sistema muscular, a gente vai falar dos outros nomes dessas estruturas específicas de outros tecidos. Estão me acompanhando, galerinha? Então vamos continuar. Complexo golgiense ou complexo de Golgi, tá? O complexo de Golgi, que é essa estrutura, que parece um monte de saquinhos empilhados, um monte de saquinho achatado empilhado, tá? São compartimentos cisternas os quais mantêm empilhadas. Qual é a função? Secreção de substâncias e armazenamento. Armazenamento, secreção e transferência de substâncias. Olha lá. Cerca de 4 a 6 cisternas podem estar conectadas, também conhecidas como golgiossomos ou dictiossomos. Então, quando eu tenho 4 a 6 desses saquinhos empilhados, eu chamo isso de golgiossomos ou dictiossomos. Tá? Diferencia em duas faces. Faces cis. O que é a face cis do complexo golgiense? Ela é voltada em direção ao núcleo celular, está voltada para o núcleo da célula. Já a face trans está voltada à membrana plasmática responsável pela divisão das moléculas. Mas como assim, professor? Então a cis está voltada para o núcleo. Por que está voltada para o núcleo? Olha aqui, ó.
Porque ele recebe moléculas do retículo endoplasmático. Então o retículo endoplasmático faz a biossíntese de proteínas e de lipídios e manda para quem? Para a face cis, ó, retículo endoplasmático rugoso. Transporta para a face cis do complexo golgiense. O complexo golgiense pega essa substância, armazena, forma a vesícula e libera para a face trans, que é direto para a membrana plasmática. Ou seja, qual é a função do complexo golgiense? Armazenamento, secreção, concentração e modificação das moléculas recebidas do retículo endoplasmático e liberando para a membrana plasmática. Armazenamento e secreção de substâncias. Certo? Olha lá. Olha aqui de novo o complexo golgiense. Certo? E quais são essas vesículas, essas estruturas formadas pelo complexo golgiense? Se liga aí, pessoalzinho. Vestibular adora, despeja. Tsunami. Tsunami de informações. Olha lá. Cai, despeja do vestibular. Complexo golgiense. Ele forma o lisossomo. O que é o lisossomo, professor? O lisossomo é essa estrutura que forma a cabecinha lá do espermatozoide, que contém enzimas para ajudar a perfurar a camada pelúcida do óvulo. Tá aqui, ó, essa estrutura com enzima que forma a cabeça do espermatozoide, chama acrossomo, tá? Já os lisossomos são estruturas, são vesículas contendo material digestivo. A função do lisossomo é digestão intracelular. Já vamos falar deles lá na frente, tá? E produção da hemicelulose e pectina, que são substâncias, são carboidratos para a formação da parede celulósica. Então, o que o complexo golgiense forma? Então, a função dele é armazenamento e secreção de substâncias. Então, ele é importante na formação do acrossomo, que é a vesícula que contém material digestivo no espermatozoide, formação do lisossomo, que contém enzimas digestivas, e também na formação da hemicelulose e da pectina, que forma a parede celular da célula vegetal. Lisossomos. Acabei de falar aqui, aonde é formado o lisossomo? No complexo de Golgi. Tá lá. Então, o lisossomo, olha o que o lisossomo é. O lisossomo, gente, é uma vesícula contendo enzimas hidrolíticas. O que é uma enzima? É uma substância que catalisa uma reação termodinamicamente possível, ou seja, realiza uma reação química. Quando eu falo em hidrolítica, lítica quebra. Hidro, água, quebra através da água. Então, ele acelera uma reação química, uma reação enzimática com a água. Então, compartimentos delimitados por membrana contendo cerca de 40 tipos de enzimas hidrolíticas. Então, é uma estrutura delimitada que contém 40 tipos de enzimas. Pode ser proteases, enzimas que quebram proteínas, nucleases, enzimas que quebram material nucleico, e lipases, enzimas que quebram lipídios. Ativas em pH ácido, hidrolases ácidas. Aqui faltou um errinho aqui, mas depois eu conserto. Ou seja, ela age em pH ácido. Função. Qual é a função dos lisossomos? Digestão intracelular. Dentro da célula. Ela digere dentro da célula. E existem dois tipos de digestão dentro da célula. A chamada heterofágica. O que é hétero do grego mesmo? Diferente. Fágica, comer. Fagia. Hétero, diferente, comer. Ou seja, os lisossomos auxiliam a endocitose, que é o quê? Que a célula digere as partículas dentro da célula. Já na autofágica, na digestão intracelular autofágica, a célula libera essas enzimas para destruir organelas velhas, destruir a célula, renovar estruturas, ou seja, ela mesma se decompõe ou destrói estruturas. Autofagia, autodestruição. Então vamos lá. Vamos falar dos lisossomos do processo de endocitose e exocitose. O que é endocitose? Endo dentro, citose, comer dentro da célula. Ou seja, são processos que a célula engloba partículas para fazer sua digestão. Já na exocitose é a saída das substâncias já digeridas. Exo, fora. Então vamos lá. Então vamos continuando. Quando a gente fala em endocitose, a membrana plasmática é capaz de modificar e assim possibilitar a entrada de partículas.
Estão vendo aqui, ó? Eu tenho a membrana plasmática aqui, uma partícula alimentar, a membrana coloca essa partícula para dentro, forma um corpo primário chamado de fagossomo, uma vesícula incorpora essa partícula sólida. Quando essa partícula sólida é incorporada, ela vai se juntar com quem? Com o lisossomo. E o lisossomo vai formar o quê? Vai liberar substâncias digestivas, certo? Para digerir intracelularmente essas partículas. Quando essas partículas são digeridas, vai formar o vesícula, vacúolo com o resíduo, que vai ser eliminado por exocitose. Então, endocitose é a entrada, o englobamento, e exocitose é a saída. Então, ó, originando o vacúolo digestivo, vamos passo por passo lá, gente. Vamos lá. Formando fagossomos que se fundem os lisossomos. Então, fagossomo é a vesícula que fundiu o material digestivo, originando fagossomos que se fundem aos lisossomos. Ó, o lisossomo com o fagossomo forma o vacúolo para digerir. Moléculas absorvidas utilizadas para a manutenção da célula, o restante vai ser eliminado por exocitose. Essa função onde está digerindo partículas estranhas fora da célula, eu chamo de função heterofágica. Hétero diferente, fagia comer. Então, endocitose entrada, exocitose saída. E função heterofágica é quando a célula destrói uma partícula de alimento, uma bactéria, uma molécula estranha ao seu organismo. Morte celular programada. Vamos lá, gente. Na verdade, a célula, ela tem o seu tempo de vida, tá? Ou seja, algumas células também são programadas para ter um tempo e elas se degenerarem, elas se decomporem no meio. Por exemplo, quando o embrião está lá nascendo, parte fetal, está com os dedinhos grudados, depois de alguns meses de vida, o que acontece? Esses dedinhos começam a se desgrudar, a se romper essas camadas, e essas células que estão grudadas vão se decompondo. Ou, por exemplo, um girino, certo? A fase larval de um sapo, por exemplo. Quando é girino, ele tem cauda. Quando ele vai passando o seu ciclo, vai virando adulto, ele vai perdendo a cauda. O que acontece com aquela cauda? É digerida, é transformada em material para o próprio corpo do ser. E quem faz isso? São os lisossomos. Quando eu falo nesse tipo de digestão pelos lisossomos, eu estou falando de digestão autofágica. Ou seja, a própria célula destrói a célula. E vamos lá. Então, ó, morte celular programada, mecanismo de eliminação de células de forma controlada em resposta a diferentes estímulos. Existem dois tipos, a autofagia e a apoptose. Já vamos ver cada uma delas. A autofagia, digestão de organelas obsoletas pelos lisossomos da própria célula, contribuindo para a renovação de componentes citoplasmáticos. Então, a própria célula destrói, os lisossomos destroem as estruturas que estão com problemas, defeitos, ou elas já teve o tempo da sua vida terminado, tá? Autofágica. Já na apoptose, olha lá, gente, a apoptose ocorre durante o desenvolvimento embrionário de alguns animais. Modelagem de estruturas e dedos após a eliminação das membranas interdigitais, ou desaparecimento de estruturas. Olha lá a cauda do sapo, o sapo adulto não vai ter mais cauda. Ou seja, destruição gradual das células por marcadores específicos. A célula tem o seu tempo, ela já sabe que ela tem aquele tempo, por um marcador, uma proteína específica, e depois do que um tempo ela se destrói, vai rompendo, vai perdendo a cauda, e o sapo adulto não tem cauda mais. Então é a morte programada da célula, eu chamo isso de apoptose. Próxima organela celular, então a gente falou dos lisossomos, digestão intracelular, autofágica ou heterofágica. Vamos falar dos peroxissomos, que são vesículas contendo enzimas também. Então eu vou abrir tudo aqui, certo? Então as organelas delimitadas por membrana que contêm enzimas que degradam moléculas. Acredita-se que os peroxissomos metabolizavam todo o oxigênio necessário para a célula, mas acho que o aparecimento da mitocôndria, essas funções se tornaram restritas. É assim, gente, com o processo de metabolismo da respiração celular, é produzido o quê? Peróxido de oxigênio ou água oxigenada. A
A água oxigenada é tóxica para a célula. Ou seja, essas estruturas que são os peroxissomos apresentam uma enzima chamada enzima catalase. O que a enzima catalase faz? A enzima catalase faz a reação química de degradação da água oxigenada, formando duas águas mais oxigênio, que não vai ser tóxico para o organismo. Repetindo, água oxigenada ou peróxido de oxigênio é tóxica para a célula. O que o peroxissomo faz? Ele metaboliza essa água oxigenada, resultante do processo de respiração celular, reduzindo para dessas duas águas mais enzima catalase, produzindo água e oxigênio, deixando menos tóxico para a célula e permitindo que a célula viva, porque o excesso de água oxigenada causa morte celular. Os peroxissomos no fígado e rins degradam ácidos graxos, facilitando sua utilização na oxidação do álcool. Então, os peroxissomos também auxiliam o fígado na desintoxicação do organismo. Vacúolos. Estão vendo aqui, gente? Isso aqui é um paramécio, é uma célula protozoário. O paramécio tem o vacúolo contrátil. Para quem não assistiu aquela primeira aula de membrana plasmática, de transporte, recomendo que assista, porque lá eu explico também o vacúolo contrátil. E a célula vegetal tem um vacúolo muito grande, que chama vacúolo mesmo. Aqui na célula protista eu tenho vacúolo contrátil. Qual é a função do vacúolo, gente? Nas células eucarióticas há diferentes tipos de vacúolos. São compartimentos delimitados por uma membrana, certo? No caso aqui, o vacúolo contrátil na célula na célula eucariótica, só que animal, e aqui no vegetal. Qual é a função? Esse animal, esse paramécio, ele é de água doce. Se ele é de água doce, o seu corpo está hipertônico em relação ao meio que está hipotônico. Então ele vai ganhar muita água. Se ele ganha muita água, ele tem uma estrutura que ajuda a eliminar o excesso de água. Se ele elimina o excesso de água, certo? Para manter a célula, para a célula não estourar. Os indivíduos de água doce, no caso, apresentam vacúolo contrátil. Então, qual é a função? Osmorregulação, controle da osmose. Encontrados em células de alguns protistas docícolas, função de osmorregulação. Já na célula vegetal, gente, a célula vegetal ganha uma grande quantidade de água também. Além da parede celular que protege e forma uma resistência da célula, o vacúolo elimina o excesso de água da célula vegetal. Então, no caso, o vacúolo vegetal corresponde a cerca de 30% do volume de uma célula vegetal, envolto por uma membrana chamada de tonoplasto, que é a membrana que envolve ele, responsável por controlar o volume da célula e manter a pressão de turgescência. O que é uma célula túrgida? Ela está cheia, tá? E armazenar nutrientes e substâncias produzidas, porque alguns vacúolos têm a função também de armazenar substâncias, como a gente já vai falar daqui a pouco. Mitocôndria. A mitocôndria, gente, a usina geradora de energia da célula. Estão presentes em quase todas as células eucarióticas, tá? Apresentam DNA circular próprio, ou seja, a mitocôndria e tem outra organela que eu vou falar também, que é o cloroplasto. Essas são as únicas organelas que apresentam o quê? DNA próprio. O que isso significa? Que esse indivíduo, essa organela celular, um dia foi um ser vivo, porque ela tem um DNA diferente de toda a célula, diferente das outras organelas. Ela não vem da membrana plasmática, ou seja, ela tem o DNA próprio. Significa que, pelas teorias, que a gente vai falar em outra aula, a teoria endossimbiótica, que um dia ela foi um ser vivo que foi englobado por uma célula, se adaptou tão bem que hoje em dia ela faz parte da célula eucariótica. E elas se autoduplicam e produzem proteínas. Por quê? As mitocôndrias têm ribossomos dentro dela, que fortalecem mais essa teoria ainda. Qual é a função? Respiração celular, produz energia, produção de ATP, adenosina trifosfato, que vai carregar a bateria da célula. Ou seja, mitocôndria, respiração celular. Já os plastos, gente, são encontrados nas células vegetais. E eles têm diferentes funções, tá? Algumas organelas presentes em células vegetais compartilham características semelhantes e são classificados como plastídeos ou plastos. Apresentam material genético próprio também
Existem os cromoplastos, função fotossintética, como o cloroplasto é o clomoplasto, tá? Leucoplasto, armazenamento de nutrientes. Então os plastos são estruturas com DNA próprio. Olha aqui, ó, tem o cromoplasto, eu tenho o cloroplasto, que a gente vai falar da fotossíntese também, e o leucoplasto, que são estruturas que armazenam substâncias, como por exemplo amilo, óleos, proteínas. Então são vesículas que armazenam substâncias. Cromoplasto, cromo, de cor, né, gente? Então vamos lá. Cromoplastos são estruturas que contêm pigmentos que conferem coloração a partes das células. Podem ou não ser ativos, podem ter carotenoides, que são pigmentos que dão coloração, como a xantofila, coloração amarela, certo? E não realizam fotossíntese. Os cromoplastos dão coloração às células, mas não realizam fotossíntese. Qual é a função? Atração de polinizadores. Pensa aquela bela rosa, ou aquelas flores coloridas, ou por exemplo aquela fruta que tem cores bem diversificadas para atrair os predadores, atrair os polinizadores, para dispersar suas sementes, ou seja, fator de atração, cromoplastos. Já o cloroplasto, que a gente vai falar bastante de fotossíntese, ele é responsável pela fotossíntese. Tá? Na verdade, o cloroplasto é essa estrutura importantíssima para a célula vegetal, porque é dentro dela que ocorre o quê? A fotossíntese, o processo químico de produção de glicose, de produção de alimento, através de substâncias inorgânicas como água e gás carbônico e luz. A planta produz o quê? O seu alimento, a glicose. E através dessa glicose que vem toda a nossa alimentação. Você não come arroz, você não come feijão, você não come fruta. Eu só como carne, professor. Tudo bem. E o boi come o quê? Então você depende das plantas, das algas para a sua sobrevivência. São a base da cadeia alimentar. Ou seja, assim como nas mitocôndrias apresentam duas membranas, DNA circular próprio e os ribossomos. Os cloroplastos têm DNA próprio. Então, pela teoria, que eu já falei, teoria endossimbiótica, também o cloroplasto já foi um ser vivo separado da célula. A célula eucariótica vegetal englobou e ele acabou se adaptando tão bem que acabou fazendo parte dela, tá? Revestido pela membrana externa, que recobre a membrana interna. Então eu tenho uma membrana externa e uma membrana interna. A parte interior da organela chama de estroma, a parte interior estroma. E dentro dela eu tenho as tilacoides, que é a membrana organizada em forma de inúmeros sacos achatados em seu interior. Estão contidas moléculas de clorofila. Então as tilacoides são essas estruturinhas, certo? Que parecem um monte de moedinhas. Então eu tenho o estroma, que é a parte exterior, e as tilacoides. E a grana é o conjunto de tilacoides. Todos esses conjuntos de moedinhas empilhadas eu chamo de grana. Cada moedinha eu chamo de tilacoide. E no caso da parte interna eu chamo de estroma. Guarde bem esses nomes para quando a gente chegar na aula de fotossíntese. Leucoplastos. Leuco vem de branco, porque não tem coloração. Leucócitos, que são os glóbulos brancos, não tem coloração. Então são brancos, são transparentes. Qual é a função? Armazenar substâncias. Então são especializadas em armazenar amido, proteínas, óleos, e cada um recebe um nome: amiloplasto, proteoplastos e oleoplastos. Função: armazenamento de substâncias. Centríolos. Centríolos. Os centríolos não são organelas membranosas, vai ser conjunto de bastãozinhos aqui. Qual é a função dos centríolos? Auxiliar o quê? Também na divisão celular, constituindo de trios trincas de microtúbulos, totalizando um conjunto de 9 peças com arranjo cilíndrico. Se duplicam e participam da divisão celular. Quando a célula se duplica, vai se dividir, esses conjuntos de túbulos se rearranjam nos polos das células para a célula se dividir, organizar todo o seu citoesqueleto lá. Ó. Se duplica e participa da divisão celular, as fibras do fuso se ligam aos cromossomos e possibilitam sua movimentação. Ou seja, eles se ligam aos cromossomos e os cromossomos se movimentam para ficar alinhados na placa equatorial da célula e depois irem para o polo da célula, onde a célula vai se dividir. A partir dos centríolos são formados cílios e flagelos. Então algumas células protistas, como é o caso aqui, ó.
Estão vendo aqui, ó? Trypanosoma, a leishmania, que são protozoários flagelados, tem esse flagelo. Esse flagelo vem da onde? Dos centríolos. Os cílios do paramécio, dos protozoários ciliados, também vêm dos microtúbulos. Finalizamos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho para vocês. Um forte abraço do Carequinha. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e dar um like. Estamos juntos, galerinha. Logo, logo passaremos por esse período de quarentena. Estou aqui, sempre pronto e disponível para vocês. Um forte abraço do Carequinha. Um beijo a todos. Fui!